Oi, Leonardo, tá me escutando? Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Beleza, e você? Joia. Tá certo. Leonardo, eu sou o Hélio, eu sou sócio da Natasha na Que Carreira. Eu acho que ela que falou com vocês, né? Isso. Não, legal. Obrigado por participar, por aceitar o convite para a gente trocar uma ideia hoje. Você estava na obra agora? Como é que você estava hoje? Isso, eu estou no canteiro da obra, aqui no escritório do canteiro de obra. Nossa, e o calor aí, como é que tá? Tá com ar-condicionado aqui, mas tá até instalando o outro aqui que não tá dando conta. Nossa, imagino, cara. Que coisa, hein? Tá bravo demais. A gente só vai esperar o Rafael chegar, aí a gente já começa. Tá bom? Tá, Um minutinho. beleza. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Eu vou mutar o meu, qualquer coisa você me chama, tá? Tá bom, beleza. Entendeu? Você vai lá para começar de cima para baixo, ela vai Tá. Beleza. Já está operando também. Eu não vejo a emenda, ele está vendo aí. É, tá junto com o dinheiro. Eu coloquei no seu tempo, sabe? Agora Jesus lá. Pode, não é? É, pode. Vai falar de Manuel e eu não. Tá bom. Fala, Rafa. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo já tá me ouvindo? Certinho? Legal. Com uma webcam ou você tá com o celular? Não, tá no notebook. Ah, tá. Eu vi que a câmera tá diferente. Tá meio ruim, né? Não, mas tá, É, Rafael. dá pra ver certinho. Rafa, esse é o Leonardo. Ele é um engenheiro, engenheiro civil que a gente vai conversar hoje. Leonardo Rafael. Leonardo, falar um pouquinho do Rafa aqui. Essa semana a gente fez aí uma maratona das engenharias com ele. Então ele falou com engenheira química que dá aula na engenharia de alimentos, falou com engenheiro elétrico, engenheiro da computação e agora a gente vai finalizar a engenharia civil. Então, é um menino que gosta bastante da área, ele gosta de tecnologia, gosta de construção, gosta de bastante coisa. E vamos falar um pouquinho, se você já tinha certeza, assim, quando você estava na idade dele, você já tinha certeza que você queria engenharia civil? Como que foi, assim, a sua escolha? É, certeza absoluta não tinha, não, né? É difícil, né, a gente ter a certeza, né? Uhum, Mas eu tinha uma certa influência por meu pai ser engenheiro agrimensor, né? É uma área da engenharia pouco conhecida, né? uhum. Então, como eu às vezes convivia já o trabalho dele, né? Foi o que me induziu a ir para a área da engenharia, né? Ah, legal. E você é aqui de Rio Preto mesmo? Minha família é de José Bonifácio, né? Mas eu fiz faculdade em Rio Preto e aí resido aqui hoje. Tá, legal. Fiquei aqui. Perguntando da faculdade, como a gente conversou com bastante engenheiro, assim, a gente percebeu que os primeiros anos são bem próximos, né? O ciclo básico, assim, da engenharia. Quando que começa a ficar mais específico, assim? É a partir do segundo ano, A terceiro? partir do terceiro ano. Tá. E aí, Primeiro e segundo ano, geralmente a maioria né, são fundamentos de matemática, de física, algumas coisas de mecânica, né? Mas a partir do terceiro mesmo que começa a aprofundar, tanto na parte de cálculo que você vai usar, como algumas coisas mais práticas, né?
que usa no dia a dia. Aí Entendi. começa a ficar mais interessante a partir do terceiro. Eu imagino. Quando você fez, são 4 anos, né? Engenharia civil também? 5 anos que eu fiz. Tá. Eu vou confessar uma coisa aqui, Leonardo. A minha primeira formação foi de farmácia bioquímica, né? Eu fiz essa Aham. formação, eu nem sabia muito bem por que que eu fiz, mas eu fiz. E o meu pai é engenheiro civil. E eu falei assim, vou tentar ser engenheiro civil também, né? Poxa, eu vou trabalhar com meu pai, tenho a porta aberta aqui. Eu desisti da faculdade no segundo semestre, porque eu não sou muito bom em exatas, eu falo isso hoje dando risada, assim. Cara, mas eu estudava bastante para tirar a média e eu falei assim, bom, não vai dar para ficar sendo mediano nesse negócio não, que o negócio é difícil, cara. Só que já não é o caso do Rafa, porque o Rafa é bom em matemática, então ele não iria assustar tanto. É só uma confissão aqui. Aham. Não, legal. Ô, Rafa, você tem alguma pergunta? Sim, sim, tenho várias. Vamos lá. Bom, eu queria perguntar primeiro se você lembra das matérias que você teve mais específica na faculdade, depois dos cálculos e tudo. Em matérias, por exemplo, a parte de concreto armado, existe as matérias de concreto armado, a partir do quarto ano, quarto, quinto ano, que trata a parte de cálculo de estrutura de concreto armado. Uhum, Existe matérias de metálica, onde vai tratar a parte de cálculo de estrutura metálica. São áreas, na verdade, em engenharia civil você pode seguir várias áreas, né? Você pode fazer engenharia civil por exemplo, ir para a área de cálculo de concreto armado, um exemplo, né? Você não precisa ficar em obra, né? Que é o meu caso, né? uhum. Aí tem a parte hidráulica, né? É outra área, né? Parte de saneamento, de cálculo hidráulico. Você vê que são áreas distintas, entendeu? Que também usa cálculo, né? Mas que te dá opções diferentes na área aí. Ah, legal. Legal. Isso era outra coisa que eu queria te perguntar, né? Porque eu sempre vi o engenheiro como o cara que estava lá na obra, vistoriando, tudo. Com o que mais ele pode trabalhar? Assim, você já deu o exemplo do concreto armado, do saneamento, mas com o que mais ele poderia trabalhar? Existe uma gama muito grande, né, de área que ele pode trabalhar. Por exemplo, uma área que muitos engenheiros civis atuam são a área de topografia, né? Uhum, Eu até comentei, né, que o meu pai ele tem a formação de engenheiro agrimensor, que é uma área que poucos conhecem, especializada na parte de topografia. Mas a engenharia civil, vamos supor, o engenheiro agrimensor não faz o que o engenheiro civil faz. Só que o engenheiro civil pode fazer o que o agrimensor faz. Fazendo alguma pós-graduação, alguma coisa mais específica, ele consegue atuar em todo o campo de trabalho do agrimensor. uhum. Parte de levantamento de áreas com GPS de alta precisão, com estação total, esse tipo de coisa, né? Aí tem gente que pode ir para o ramo de estradas, né? De rodovias, trabalhar no DR, no DENIT. É um ramo da engenharia, entendeu? Tanto a parte de obra, de infraestrutura, de estrada, como projeto, Uhum, né? Aí tem a parte de concreto armado, igual eu te expliquei, de cálculo, né? Cálculo estrutural, né? Tem a área de fundações, é uma área totalmente diferente, muito gostosa. E é outra praia, entendeu? Um engenheiro especializado em fundações, que faz projeto de fundação, uhum. né? Aí tem a parte de metálica, o cara que trabalha com metálica. A parte de hidráulico, o cara que faz projeto de água fria, esgoto, água quente. Então você Entendi. vê que tem, né? E tem a parte de obra, né? Que é o meu caso, né? Eu pego o projeto de várias especialidades, consigo ler, interpretar e soltar a obra, né? Outra área, né? Ah, legal. E o engenheiro civil pode trabalhar assim, tanto em campo também como projetando, né? Ou ele pode fazer as duas coisas também, né? Isso, também. Igual a gente fala, por exemplo, o arquiteto, né? O engenheiro civil, ele pode projetar como o arquiteto projeta. É claro que às vezes ele não tem na grade curricular dele tudo que o arquiteto tem, assim, para explorar, para deixar o cara bem criativo. Mas Uhum, projetar, eu digo que é muito o dom da pessoa, né? Então, às vezes você tem muitos engenheiros que às vezes projeta melhor que arquiteto. Às vezes tem criatividade melhor. sim, Porque é um dom, né? Criar, né? sim. Você criar um projeto, esse tipo de coisa, né? Você sai da faculdade sabendo projetar. Por exemplo, a minha casa eu projetei. Eu fiz o projeto, não contratei arquiteto, né? Uhum. Então você sai sabendo projetar, mas é uma carreira que você pode seguir, né? Não deixa de ser, né? Você fazer E, e, projetos. na, e na faculdade tem também, né, o desenho à mão e tem a introdução ao AutoCAD, né, a introdução. É óbvio que depois tem que se aprofundar e ficar melhor, assim, mas tem
bastante introdução a essas ferramentas que acabou usando bastante, né? Na minha época, na realidade, estava começando essa parte de AutoCAD, que é um programa que usa muito para desenho, né? Uhum. Estava se implantando, então a gente desenhou, aprendeu a desenhar na mão, né? Mas já tinha cursos de AutoCAD na faculdade, que é um software muito utilizado e hoje amplamente utilizado aí, né, no mercado, né? Hoje tem muitos programas, tem programas 3D, né? Tem o BIM, né, que faz até o cálculo do material, né? Isso, da plataforma BIM, né? Um dos programas conhecidos, eu até fiz curso recente, chama Revit, né? Uhum. É também da Autodesk, fabricante do AutoCAD, né? Que você desenha, ele já sai o desenho em três dimensões, né? Nossa, legal, hein? No caso do AutoCAD, você desenha no plano 2D que a gente fala, né? Uhum. No programa, por exemplo, no BIM, no Revit, né? Ele já sai em 3D. Na verdade, você não desenha... No AutoCAD, você desenha dois riscos e fala que é uma parede. No Revit, você vai desenhar uma parede, você tem que dizer que bloco que você vai usar, qual o tamanho do bloco, qual reboco que você vai colocar. Quer dizer, ele já sai no desenho certinho. Ó, é um bloco cerâmico, 8 furos, de tantos centímetros, com tantos centímetros de emboço. Quer dizer, é o futuro, né? Hoje ainda está engatinhando no Brasil, mas o futuro é isso, é o BIM. Ah, legal. E na faculdade você sentiu bastante dificuldade para concluir o curso ou foi relativamente tranquilo? Não, para mim foi tranquilo, mas muitos amigos sentiram dificuldade, teve desistências, né? Uhum. Mas tranquilo, se você se dedicar e gostar por exemplo, se você gosta de matemática, os 2 primeiros anos que tem bastante cálculo, né? Cálculos mais aprofundados, né? Você vai tirar de letra, né? E depois vai para a parte mais técnica, começa a ficar até mais gostoso, né? É verdade. Legal. Você vai fazer cálculo que vai te dar um resultado, por exemplo. Você vai calcular qual a dimensão de um pilar de concreto para um prédio, para uma casa, Uhum. qual a ferragem que tem que ter dentro dele, entendeu? Bitola, espaçamento. Uhum. E qual faculdade você cursou? Não existe mais, que é a Dom Pedro II, Faculdade de Engenharia aqui de Rio Preto. Rio Preto. Quando, Legal. quando eu tentei fazer, eu fiz lá também. É, E era uma das melhores, assim, na parte das matérias, assim, era bem forte, né? Pena que em Rio Preto, fechou. quando eu fiz, só tinha ela de Engenharia Civil, Uhum. e aí tinha uma particular em Barretos e uma em Lins, né? Era as três aí, né? Tirando isso, aí tem, claro, tem a USP em São Carlos, né? UFSCar, né? Tem também a Unesp em Ilha, né? Uhum. Mas se for ficar aqui, só tinha a opção dela. Hoje acho que o NIP tem, ela fechou, mas tem outras faculdades, né? Tem a Legal. Unirp também. A Unirp também parece que é boa também. E você conseguiu fazer estágio na faculdade, Leonardo? Isso. Fez? Mas era Na obrigatório ou você realidade, conseguiu o trabalho, assim? por exemplo, o primeiro estágio que teve obrigatório, que você tinha que apresentar trabalhos sobre ele, na realidade, eu apresentei na área do meu pai, porque eu já meio que trabalhava com ele, né? Então, na área de Aham. topografia, Uhum. de loteamento, né? Esse tipo de coisa, né? De aprovação de loteamento. Mas aí depois eu fui fazer outros estágios, né? Em construtoras, né? Inclusive, a empresa que eu trabalho hoje, eu comecei estagiando, Legal. há Tá vendo como 17 que é anos importante? atrás. Tá vendo como que é importante o estágio bem feito, assim, né? Você empreender lá dentro, né? Como um profissional já É, que quer seguir carreira. É é o isso que eu primeiro ia passo, né? Você está no mercado. Sim. Isso que eu ia te perguntar também, qual é o seu trabalho hoje em dia, né? Você falou que é uma empresa, né? Então o pessoal procura a empresa e aí você trabalha para a empresa, né? Isso. Ah, A legal. empresa que eu trabalho hoje é uma empresa que ela gerencia, né, obras comerciais e muitas obras hospitalares, né? Hoje a obra que eu estou é uma nova sede do HB Saúde. Legal. Então a gente pega bastante obra hospitalar, mas a gente pega de tudo, entendeu? Uhum. Desde residência de alto padrão, concessionária de veículo, agência de banco. Só que mais voltado, ao longo dos anos, o portfólio acabou ficando bastante obra comercial. Legal. Então a gente pega a obra para executar tudo, né? Desde a fundação, completo, até Legal. entregar. E como se vê o mercado de trabalho, assim, para hoje e para o futuro, daqui a uns 5 anos? O mercado da engenharia civil, ele oscila muito.
até a gente brinca que é um gráfico que faz tipo uma senoide, assim, ele tem altos e baixos. Uhum. Sempre teve. Nós estamos num momento de crise, entendeu? Eu já peguei outros momentos de crise. Teve um forte que eu peguei e esse é o mais forte de todos, vamos dizer, né? É. Quando eu entrei na faculdade, estava em crise. Aí quando eu entrei, eu fiquei em dúvida, eu fui falar com o diretor na época da faculdade, e aí o que ele falou para mim foi até isso. Ele falou, ó, ele comentou que realmente tem altos e baixos, que eu ia formar daqui depois de 5 anos, né? Então a tendência era estar numa alta. E foi o que aconteceu, né? Enquanto eu estudei, estava em baixa, entrava poucos alunos, não tinha muito interesse. Mas aí quando eu formei, faltava engenheiro no mercado. E aí o mercado aqueceu. Uhum. Então, na realidade, eu acredito que sempre vai existir altos e baixos na profissão, no caso da engenharia, porque depende de muitos fatores aí externos, né, do mercado tá pujante. Só que se o cara for bom, é difícil sair do mercado. O cara tem que ser bom, entendeu? Não adianta você se formar para ser mais um engenheiro. Você tem que ser o engenheiro, entendeu? O cara. Por isso que eu desisti do que eu não ia conseguir ser bom. Eu percebi realmente isso. Que eu tava estudando numa época que tava aquele boom da construção e eu comecei a olhar para o negócio e eu falava assim, meu, isso não é para mim, você é um cara aí mais um e eu não quero ser mais um não. Então eu falei, já parar aqui, já tá no primeiro ano mesmo, tá tudo certo. E uma coisa boa também, né, Leonardo, é tentar se especializar em alguma coisa, né, uma área igual você falou, né, e partir para ser bom nessa especialidade sua. Que também já é um passo à frente. Isso é uma coisa que muda também. Durante a faculdade, eu gostava muito da parte de cálculo. E aí os professores perguntavam, eu falava que eu ia me especializar na parte de cálculo estrutural. Uhum. Só que aí eu comecei a estagiar na área de obras, né? E também gostei e acabei abandonando esse objetivo e fui para outra, entendeu? Acabei me especializando em obra, entendeu? Na verdade, a formação te dá essa possibilidade, né? E te dá uma... Na verdade, eu lembro que os professores falavam, acontece muito, na época de crise, que às vezes engenheiros ficam sem mercado de trabalho, muitos engenheiros vão trabalhar em banco, instituição financeira. Exatamente. Porque a formação dele faz ele pensar, resolver problema de um jeito que, para a parte financeira, eles gostam. Então, tem muitos gerentes de banco, cargos altos de área financeira, que vieram da engenharia. Exato. Que às vezes largaram a engenharia e foram para a financeira, entendeu? É Então, um muito jeito, comum, né, de migrar sem ficar sem emprego. é muito comum engenheiro acabar fazendo uma pós, um MBA, né, em parte de negócios e se dá muito bem na área comercial, porque é realmente o que o Leonardo falou. Eles têm uma capacidade de raciocínio rápido, né, e às vezes tem que tomar as tomadas de decisões financeiras de empresa. O engenheiro acaba tendo uma facilidade, inclusive em bolsas de valor, né, a parte financeira assim é muito, muito forte mesmo. E hoje em dia, as inteligências artificiais, a automação do trabalho, você acha que vem para agregar ou pode tirar lugar de engenheiro que não se preparou tanto? Não, acho que tudo vem para agregar É. tecnologia. Hoje, no Brasil, a parte de construção ainda é muito arcaica, sabe? Os métodos construtivos, né? Existem métodos construtivos modernos, mas ainda está engatinhando no Brasil porque tem muita resistência, entendeu? Até por parte do consumidor, né? Então ainda tem muito o cara sentar o tijolinho lá, um em cima do outro, manual. Uhum. Mas existem tecnologias como o drywall, que hoje nas obras comerciais se usam muito, paredes em drywall. Mas se você vai fazer uma residência, por exemplo, tem uma resistência. O cara bate lá, é gesso isso aqui, né? Não é alvenaria, né? Uhum. Legal. E quanto à remuneração, como que funciona um pouco? A remuneração, o mercado ele acabou criando tipo assim uma divisão de classificação de engenheiro como júnior, pleno e sênior. O júnior é geralmente o recém-formado, o cara que está começando, que não tem muita experiência, né? Uhum. Então aí só que varia muito, né? Geralmente ele vai ganhar o piso, mas depende do mercado que ele está, entendeu? Se é interior, se é capital, né? Isso varia muito, né? E depende de como que está a demanda por engenheiro, né? Uhum. Aí o engenheiro pleno, às vezes é um engenheiro que tem mais experiências, né?
Mas não só isso, né? Às vezes o cara tem sei lá, o cara tem 5 anos de formado, 10 anos. Ele ainda pode ser um júnior, vai depender dele, entendeu? Ou ele pode, às vezes, já ter uma capacidade de ser um sênior. Aham. Mas o mercado acabou diferenciando essas 3 categorias aí. Júnior, pleno e sênior. Sendo um cara com uma grande experiência, né? Uma grande bagagem. Sim. E qual E você aí, acha? baseado quando você vai subindo essa classificação, consequentemente, o teu salário também vai melhorando, né? Uhum. Qual área que você acha mais promissora hoje em dia na engenharia civil? A área, É, não dá para te falar assim, área, porque, por exemplo, uma obra, eu preciso de todas as áreas, um exemplo. Eu preciso do cara da fundação, que faz o projeto de fundação. Aí eu Uhum. preciso do cara especialista em concreto. Preciso do projeto hidráulico, né? tem, Preciso do projeto elétrico, que é outra área que você já viu em entrevista, né? Que é o engenheiro elétrico, já. engenheiro Uhum. eletricista. E depois preciso do cara para tocar a obra, para gerenciar tudo isso, né? Para compatibilizar os projetos e fazer acontecer, né? Sim. Então, na verdade, todas essas áreas são importantes, né? Uma área que, na verdade, não é a minha área, mas eu acho que tem muita demanda no Brasil, é a infraestrutura, né? Porque tem Hum, muita, né? Quando o Brasil cresce, o país cresce, às vezes você vê que falta estrada, é deficiente em ferrovias. Então, é uma área que tem muito para crescer, né? Mas que às vezes demanda de investimento federal, né? Uhum. sim, com certeza. Estradas, ferrovias, tipo, né? Portos, aeroportos. Bacana. Leonardo, com quantas pessoas você tem que lidar assim dentro de uma obra? É, você é o responsável pela obra, então você precisa falar com todos os engenheiros, todos os funcionários da obra. Então, mais ou menos quantas pessoas você tem que lidar assim? Depende, por exemplo, do tamanho da obra, né? Tem obra que Uhum. você pode, às vezes, ter... Por exemplo, a obra que eu estou tá na faixa, vamos dizer assim, pode chegar a 100 funcionários. Uhum. Funcionários que eu digo mão de obra direto, né? Aham. Ajudante, pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, né? Mas existem obras que eu trabalhei que às vezes você pode ter quase 1.000 funcionários ou mais, né? Aham. Depende do porte da obra. Mas não é porque tem 1.000 que você vai falar com os 1.000. Existe uma hierarquia, né? Então, existe o mestre de obra, encarregado de obra, encarregados de setor, né? Sim, Encarregado da elétrica, da hidráulica. Então, você vai falar com esses, né? Não vai falar lá na ponta, né? sim. Você fala quando precisa, mas geralmente você segue a hierarquia. Então, você vai soltar a estrutura, você vai falar com o encarregado de estrutura, entendeu? E Uhum. aí ele vai ser o imediato, o cara que vai conversar direto com a mão de obra lá. Então, além da competência, né, do o engenheiro tem que ter na parte de cálculo, você tem que ter uma competência de lidar com pessoas, né? Perfeito. No caso de obra, eu digo que 70% é comunicação. Olha só. Você tem que ter uma boa comunicação, né? Porque aí você lida com pessoas, né? Então E no caso de uma obra, em todas as profissões, né? Mas em caso de uma obra, uma comunicação errada aí é um prédio que cai, no caso. perfeito, perfeito. E às Não. vezes acontece, por exemplo, vai ter uma formação, às vezes você vai ter especialização, pós-graduação, mestrado, o que for. Só que aí a pessoa que está executando lá, às vezes não tem nem estudo, às vezes não sabe nem ler, entendeu? Sim. Então você tem níveis de conhecimento muito diferentes, né? Eu tenho um cara lá na ponta, um engenheiro, que às vezes tem muito estudo, e aí você vai o mestre, que às vezes tem mestre que é muito bom, mas só tem a 4ª série, entendeu? Aham. E aí vai lá o pedreiro, o ajudante, entendeu? Que sempre fez isso, sabe trabalhar, mas tem toda uma psicologia aí para você manter o pessoal motivado, É verdade. resolver problemas, atritos, né? E, e Faz parte da profissão. acontece, e acontece assim, por exemplo, o Rafael fez engenharia civil, se formou, vai para o canteiro de obra lá e você delega para ele passar uma função que é a primeira vez que ele vai fazer. Aí ele vai lá, vai falar com o mestre de obras e o mestre de obras fala assim, não, mas poxa, eu faço isso aqui há 50 anos dessa forma, não acontece isso ou não muito? Acontece, Acontece? acontece, é, acontece. Se você, por exemplo, você formou novinho, entendeu? Aí você chega numa obra, às vezes tem uma resistência, você tem que mostrar a tua qualidade, entendeu? Aham. Mas isso aconteceu comigo e acontece com todo mundo, quase todo mundo. Uhum. Quando o cara chega muito novo na obra, formado, né? Às vezes o cara olha um menino, né? Fala, que esse menino aqui, né? É. Engenheiro, né? Não Uhum. entende nada de obra, né? Acha que você não entende, né? Aham. Claro que grande parte da vivência da obra é na obra que você vai aprender, né?
Mas você tem toda uma parte teórica que você aprendeu, né? Uhum. Você não está chegando lá de alegre, né? Mas você É. tem que provar isso no trabalho. Eu fiz essa pergunta para o Rafa entender um pouco melhor como que funciona essa divisão de júnior, pleno e sênior, sabe? Porque quando você começa de baixo, é óbvio que a gente não vai chegar numa obra num cargo do Leonardo que vai gerenciar 300 pessoas numa obra. Então acontece, as pessoas delegam certas funções para que você aprenda mesmo. E é comum que isso aconteça, e em todos os trabalhos isso acontece. Você vai chegar para uma área comercial, vai chegar para um vendedor. Ó, nosso plano de ação agora é esse. Provavelmente o cara vai te olhar um pouco torto e vai falar assim, pô, esse cara acabou de entrar e já quer mudar o que eu faço há 50 anos. Então, nós conversamos muito sobre essas competências, Leonardo, sobre as people skills, né, as soft skills, que realmente são essas partes de comunicação, empatia, saber lidar com problemas, sair de um problema, resolução de problema. Então, porque ainda mais na parte da engenharia, que tem uma parte técnica muito forte, muito difícil, então, além de tudo, você também tem uma parte muito difícil, que é lidar com pessoas, assim. Então, a gente gosta que eles já saiam, já entrem na faculdade pensando, ó, não é só fazer o projeto ali, o negócio é bem complicado, assim. Mas, no fim das contas, acaba dando tudo certo. As pessoas te entendem, você acaba colocando sua opinião, e a intenção é que você não saia xingando as pessoas, né? E falar, não, tem que fazer assim porque eu tô mandando, né? Tem que saber liderar, né? Até porque um depende do outro, né? Exatamente. Se um não fizer, nenhum faz. É isso aí. Mais perguntas, Rafa? Não, acho que não. Não, legal. Eu também não tenho mais perguntas, porque eu acho que o Leonardo conseguiu falar bem, né? Como que funciona o dia a dia, assim. Então, Leonardo, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, assim, de poder passar para o Rafa, né? Como é que é o seu dia a dia, como que é a formação, como é que é. O Rafa, ele tá num canteiro de obra, tá? Ele tá no escritório. Aí eu perguntei do calor para ele tá falando que esse ar-condicionado aí não tá dando conta, que tá colocando mais no segundo ar aqui na sala. Então, para você ver como a resiliência, tanto física quanto mental, é importante. Não é só a resiliência do material, não. Porque ficar num canteiro de obra não deve ser fácil, cara. Você imagina o estresse que deve passar. Obra, às vezes você tem que pensar e você convive às vezes com calor, com barulho, com ruído, com uma série de fatores externos aí. Sim. Que você tem que, né? Você vai fazer um prédio, você vai conferir a armadura de uma laje, é no sol, entendeu? Nossa, imagina. Aí você tem que se equipar, protetor solar, camisa de manga longa e abrir o projeto lá e conferir, entendeu? Legal. É isso aí. E tá sorrindo, tá gostando, né? Não, mas legal. Leonardo, eu posso tirar um print da tela pra gente colocar no nosso Instagram? Claro, pode. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Beleza. Leonardo, obrigado mais uma vez. Caso o Rafa tenha mais alguma pergunta, a gente envia para você, a gente faz essa ponte, tá bom? Tá bom, boa sorte lá na escolha. Obrigado, viu? Falou, Léo. Obrigadão, viu? Falou, Rafa. Abração. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.